Boa noite a todos os irmãos que estão presentes e também os nossos irmãos que estão acompanhando. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Certa vez Jesus foi a um povoado e foi hospedado por Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que decidiu seguir uma prioridade: ouvir o Senhor Jesus. Marta, por outro lado, estava sempre agitada, de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Ela, olhando para sua irmã Maria, que estava aos pés do Senhor Jesus, fora suas preocupações, ficou agitada pelo fato de Maria estar aos pés do Senhor, e pediu para que Jesus ordenasse que Maria também entrasse na ansiedade, nas preocupações e agitações da vida. Jesus, de forma terna, diz: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou só uma coisa. O que era que Jesus estava dizendo ali? A coisa, irmãos, era ter Jesus como prioridade, devotar a vida, coração e mente a Ele. E nós, como estamos? Será que talvez não estejamos inquietos, vivendo ansiosamente? E qual a razão? O que tem movido as nossas vidas? Qual tem sido o alvo das nossas preocupações? Por essa razão, irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias para Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. E vamos ler do versículo 25 ao 34. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque aos gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Que podemos, ó Deus, meditar neste instante e também clamar a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa nos fortalecer com ela, possamos absorver, ó Deus, e praticar. Nos ajude nesse tempo aqui nessa noite que estamos tratando sobre a ansiedade, ó Pai. É um problema que tem atingido muitas pessoas no mundo e muitos cristãos também. E pedimos a Deus, por meio dessa Tua palavra, desse ensino aqui, as pessoas possam ser alcançadas,
os irmãos possam ser alcançados, fortalecidos, e assim possam vencer a ansiedade. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Vencer a ansiedade exige mirarmos os tesouros dos céus. Cristo vai apresentar aqui, irmãos, várias razões por que não devemos viver em ansiedade. Vamos ver nesse texto, a partir dessa quarta, algumas destas razões. Estamos diante do texto que é chamado do texto, o capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, onde Jesus faz a exposição da lei, mostrando o seu verdadeiro significado. Ele aborda vários assuntos, irmãos, no chamado Sermão do Monte. E o objetivo dele, além de preparar os seus discípulos, é também derrubar o legalismo farisaico. Jesus mostra aqui a impossibilidade do homem de cumprir a lei. E aí ele apresenta a graça divina para a salvação. Nesse sentido, ele termina o sermão, no capítulo 7, chamando-nos à salvação pela graça. E a fé também verdadeira. O nosso texto, que nós lemos aí, ele se encontra no capítulo 6, onde Jesus vai falar sobre a piedade. E ele fala de 3 aspectos dessa piedade. Primeiro, sobre a esmola, que a prática do amor deve ser demonstrada através de uma atitude correta. Depois ele fala sobre a oração. A oração correta é aquela que fala com Deus e não está preocupado com as pessoas, no sentido de se apresentar para elas. Mas ele fala com Deus e às vezes particularmente. E terceiro, irmãos, ele fala sobre o jejum, que é o desenvolvimento da disciplina pessoal, quando eu posso buscar ao Senhor. Antes de chegar nesse texto aqui, Cristo apresenta 3 outros ensinos que são muito importantes para entendermos o ensino sobre a ansiedade. Está aí no versículo 19 do capítulo 6, quando ele fala que a gente não deve acumular tesouros na terra. Isso é muito importante. Sabe por quê, irmãos? Se o objetivo da minha vida é buscar as coisas terrenas, eu posso entrar em ansiedade. É por isso que ele trata desse assunto aqui. E o ensino de Cristo é: acumule tesouros nos céus. Depois ele fala, irmão, do nosso olhar. Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Em outras palavras, se o meu olhar é um olhar para a terra, então eu vou ter dificuldade de compreender as coisas morais. Eu vou ter uma mente nublada para entender o que é moral. Isso então vai me trazer, irmãos, grandes dificuldades. É por isso que ele diz: se esses teus olhos então forem olhos que miram a terra, você terá grandes trevas. Ele explica isso. E por fim, irmãos, antes de entrar sobre a ansiedade, ele fala que a gente deve ter uma decisão na vida. Ou a gente deve servir a Deus ou a riqueza. Porque ele diz que é impossível que eu possa querer conciliar uma vida em 2 direções. Tenho que ter só uma. Porque no final das contas, eu sempre vou trilhar o caminho pelo qual meu coração está inclinado. É o que ele vai dizer. Se eu vivo uma vida, irmãos, com busca de um fim em si mesmo, nas coisas terrenas e sobre o dinheiro e a riqueza, então eu posso entrar em ansiedade. Porque o dia que essas coisas não estiverem satisfeitas, eu vou ter problemas. Então é por isso que ele vai, irmãos, agora mostrar várias razões para então vencermos a ansiedade. A primeira está no versículo 25, diz o texto: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, estamos trabalhando todas essas quartas, já tem acho que mais de mês, né? Estamos trabalhando esse tema sobre a ansiedade. Primeiro a gente falou sobre a ansiedade
por que muitos cristãos entram em ansiedade. Nós apresentamos aí, irmãos, algumas razões, algum motivo, né? Primeiro, pela falta da oração. A falta da prática da oração leva muitos cristãos à ansiedade. Depois vimos que a falta de alimentar a mente biblicamente, os pensamentos, leva muitos cristãos à ansiedade. E por fim vimos que a falta de obediência aos ensinos bíblicos leva o cristão à ansiedade, baseado em Filipenses 4:4-9. Depois, em seguida, irmãos, falamos aí nas outras quartas sobre que devemos confiar na graça de Deus, porque a graça de Deus, ela abate a ansiedade, mas isso exige de nós que sejamos humildes. Precisamos compreender nossa necessidade de Deus. Também exige de nós que lancemos as preocupações, todas elas, ao Senhor. E além disso, aprendemos que eu devo vigiar e confiar em Deus, baseado em 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 11. Mas olha como Jesus começa e diz: por isso eu vos digo. Ele usa o termo aí que é uma conjunção, de continuidade. O que ele acabou de falar anteriormente diz: olha, tudo que eu falei agora sobre os tesouros nos céus, sobre servir a dois senhores, vocês devem agora não viver ansiosamente. Ele faz uma ligação, irmãos, com estes ensinos sobre o que nubla a minha mente, sobre o que eu estou focando nessa terra, e soube submeter a minha vida a confiar e depender de Deus. Ou dependo do dinheiro, de riquezas, ou dependo do Senhor. É claro, irmãos, que Cristo aqui não vai proibir que sejamos prudentes, que venhamos a nos preparar. Mas o que ele proíbe aqui é a ansiedade que é doentia, uma preocupação, uma aflição que me esmaga e que é contínua. Isso ele vai então dizer: olha, não ande ansioso. E nota, irmãos, que ele fala aqui não é de um ato de preocupação isolado, mas ele fala de alguém que vive dessa forma. Ele anda assim, ele tem um estilo de vida preocupado. Diz: olha, não ande ansioso pela vossa vida. Irmãos, Cristo vai nos chamar a atenção aqui para não confundirmos prioridades. Pergunta é: qual é a prioridade da minha vida? Se eu perguntasse para você, o que é mais importante para você nesta vida? Isso é um bom sinal, a minha resposta, para ver onde estará a minha preocupação. E ele vai apresentar isso. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí ele explica: quanto ao que haver de comer ou beber. É interessante, porque ele está trazendo à tona o que é prioritário para mim. Você vai dizer: pastor, mas comer e vestir não são coisas elementares à vida? São coisas básicas da vida. Mas imagine, irmãos, que eu tendo o suprimento dessas necessidades, ainda assim eu vivo preocupado. Ainda assim eu quero ter tudo como se fosse algo para me depositar minha confiança, estar seguro quanto ao futuro. Aí é problema, né? Porque se eu só posso viver tendo segurança do amanhã, é sinal de que eu estou confiando nas coisas e não no Senhor. Então ele chama a nossa atenção, diz: olha, não ande ansioso pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber. Quando Jesus ensina, irmãos, a não viver ansioso, de maneira alguma ele está fortalecendo ou incentivando a ociosidade ou a preguiça, dizer assim: então não vou fazer mais nada, né? Já que eu não tenho que me preocupar com o comer e com o vestir, vou ficar em casa e esperar que Deus abençoe. Ele não está dizendo isso, mas está dizendo aqui que as necessidades fundamentais nós devemos confiar no Senhor, mas não viver
por elas, sobre elas, como um fim em si mesmo. É isso que ele me diz aqui, irmãos. Não viver atormentado por isso. É o que ele nos apresenta. E ele vai explicar isso no versículo 25 ainda. Ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Irmãos, a primeira razão que Cristo nos mostra aqui é que nós recebemos as maiores bênçãos já. As maiores bênçãos nós recebemos. E ele apresenta isso aqui. Ele diz, olha, existem bênçãos maiores e menores. E ele traz isso aqui, ele vai dizer, não é a vida mais do que o alimento? Ele faz uma pergunta, mas que a gente diz aqui, pergunta retórica. O que significa isso, irmãos? Que é uma pergunta que em si traz uma resposta. Quando ele pergunta assim, a vida não vale mais do que o alimento, qual é a resposta? Vamos dizer, sim, a vida vale mais do que o alimento. E ele pergunta de novo, e o corpo não vale mais do que as vestes? Qual é a resposta? Vai dizer, sim, o corpo vale mais do que as vestes. O que ele está nos ensinando aqui então, irmãos? Diz, olha, Deus já nos deu bênçãos maiores. E quais são elas? Ele listou duas. Quais são elas? A vida e o corpo. Ele me deu uma vida e deu um corpo. São as bênçãos maiores do que as outras bênçãos que ele fala aqui, que é o comer e o vestir, que são bênçãos menores. Em outras palavras, irmãos, se Deus me deu a vida e Deus me deu um corpo, aí a pergunta que a gente pensa é o seguinte: o que você fez para ter essa vida e para ter esse corpo? Qual foi a contribuição que eu dei? O que eu trabalhei para ter essa vida e esse corpo? Contribuí nada, irmão. E Deus me deu uma vida e um corpo. Se Deus deu essas bênçãos, que são as bênçãos maiores neste aspecto aqui, então as bênçãos menores está implícito que Ele vai o quê? Me dar. Se Ele deu a vida, Ele vai dar o sustento para que essa vida seja preservada. Se Ele me deu um corpo, Ele não vai deixar que esse corpo morra de frio. Ele vai agasalhar esse corpo. Ele vai dar o que esse corpo precisa. Mas lembre que Ele fala aqui, irmão, de coisas fundamentais, de coisas essenciais ao meu viver e ao meu corpo. Não é aquilo que eu sonho e quero, mas aquilo que é essencial. Isso deveria, irmãos, me confortar. Isso deveria me trazer confiança em Deus. Sabe por quê? Se eu estou nesse mundo e Deus me deu essa vida, das milhares de possibilidades, então significa dizer que Ele vai continuar cuidando de mim, porque Ele me deu já a bênção maior, que é a vida. Então necessidades para essa vida Ele vai e há de e está suprindo. É o que Jesus nos ensina aqui, irmãos. A vida é maior do que o alimento, e o corpo é maior do que as vestes. Eu já tenho uma vida e já tenho o corpo. Se as maiores não teve dificuldade para Deus me dar, imagine as menores. Recebemos o presente de Deus, o presente da vida. Recebemos o presente de Deus, o corpo. Então, as bênçãos menores, Ele há de suprir. Deixa eu dar um exemplo para você entender isso, para ficar um pouco mais claro o que Jesus quer dizer aqui. Imagine que o seu pai seja riquíssimo, muito rico, e seja dono de um posto de combustível. Aí no dia do seu aniversário, ele lhe dá um carro muito bom, é uma Ferrari. Você vai dizer, opa, um carro desse, né, que vale mais de 500 mil reais, carro desse eu nunca ia comprar, né? Meu pai me deu. Aí imagine que eu sei quem é meu pai, logicamente eu vou ficar preocupado se eu vou ter o combustível para botar nesse carro. Meu pai é o dono do posto. Será que eu vou ficar preocupado com isso, dizendo, rapaz, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, meu pai me deu uma Ferrari. Será que ele vai ser capaz de me dar o combustível para minha Ferrari?
Às vezes nós estamos assim, irmãos. Deus me deu uma vida, me deu um corpo, e aí eu vivo preocupado de modo que me esmaga e debilita a minha vida se eu vou ter o como sobreviver, se eu vou ter aquilo que é essencial para a minha vida, se Deus vai me amparar nas minhas necessidades. Ora, se Deus me deu, Ele é muito maior do que um pai que pode dar uma Ferrari. Me deu a vida e me deu um corpo, e Ele há de suprir e está suprindo o que nós precisamos. Mas é claro que isso não deve inibir a prudência, o trabalho, o empenho, a serenidade. Mas Jesus deixa claro aqui que se Deus nos deu as bênçãos maiores, Ele vai dar as bênçãos menores. Ele cuidará de nós. Deus nos deu a vida e assim dará tudo que é fundamental para sustentar. Isso, irmãos, é absolutamente certo. Deus, em toda a Escritura, Ele promete e é dito que Ele cuidará de nós, naquilo que é essencial. Portanto, eu não posso viver, como Jesus diz aqui, não viva então ansioso. Não esteja doente por causa das preocupações da vida, daquilo que é essencial. Não fique preocupado com as necessidades fundamentais, de modo contínuo, mas descanse no Senhor. Ele vai dar aquilo que é necessário para abrigar esse corpo e para sustentar esta vida. Eu não posso viver esmagado pela ansiedade, porque a ansiedade, já falamos aqui várias vezes, a ansiedade é mentirosa. Ela vai trazer várias questões que nunca vão acontecer à nossa mente, dizendo: olha, vai acontecer problema no mundo, vai vir recessão, as coisas estão aumentando, a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai ter condições, a gente vai morrer de fome. Ela traz esse pensamento à nossa cabeça. Mas quem é o dono, irmãos, de todas as coisas? Quem é soberano? Quem está cuidando de nós? É o Senhor. Então, eu não posso viver de modo doentio, uma preocupação voluntária, diz: olha, abandone esse estilo de vida, abandone esse comportamento. Confie no Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele está cuidando de cada um de nós. Sabe por quê? Mas a ansiedade, ela encurta a vida, ela traz diversos problemas ao corpo que Deus cuida. Não podemos viver em prol de necessidades desta vida, em busca de riqueza, dinheiro, achando que essas coisas resolverão nossos problemas. Na verdade, devemos viver na dependência do Senhor. As necessidades da vida do corpo, elas não são maiores, irmãos, do que a vida e o corpo que Deus me deu. Ele já me deu isso, e eu preciso confiar nele. O dinheiro, a riqueza, o meu trabalho, a minha inteligência, isso vai falhar um dia. E Deus pode falhar? Deus me deixará? Nunca acontecerá isso. A riqueza falha, as capacidades falham, as nossas influências falham, porém Deus nunca falha. Dele dependemos e nele devemos esperar. Olha um outro exemplo, irmãos, em relação a bênçãos maiores e bênçãos menores. A Bíblia fala que Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Romanos capítulo 8. E ele diz lá que se Ele nos deu o seu Filho, Ele não nos dará as outras coisas? Bênção maior, qual foi? Jesus Cristo. E é a bênção maior de todas, Cristo Jesus. E ele pergunta: se Ele nos deu o seu Filho, não nos dará graciosamente todas as coisas? Aquilo que nós precisamos. Bênção maior já recebemos, as menores Ele providenciará. Então eu não vou viver em função de necessidade dessa vida, mas eu vou confiar no Senhor. Minha prioridade é o Senhor, eu devo buscá-lo. É a primeira razão que Jesus mostra nesse texto aqui, que precisamos então descansar no Senhor, porque nós recebemos as bênçãos maiores, as menores Ele há de suprir. A outra razão está no versículo 26, olha como ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem,
nem ajunta em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A segunda razão, porque não devemos viver de modo ansioso, é porque temos valor maior. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que é o que o texto apresenta aqui. Você olha para toda a criação de Deus, tudo que Deus criou. De tudo que Deus criou, qual é a parte da sua criação, ou qual é o elemento da sua criação que tem mais valor para Deus? Qual é? Nós, os seres humanos. Acima de todo o elemento da criação, no aspecto físico e material, o ser humano é que tem mais valor. Sabe por quê? Porque ele carrega a imagem de Deus. Os animais não carregam a imagem de Deus, mas o ser humano carrega a imagem de Deus. Olha o que Jesus diz aqui, faça essa análise e diz, olha as aves dos céus. Irmão, naquele céu ali da Palestina, nos parece que sempre estavam ali essas aves. E alguns pesquisadores dizem que era realmente um céu que constantemente se podia ver as aves. E nos parece então aqui que Cristo está falando e ensinando os discípulos quando de repente aparece essas aves, provavelmente aves migratórias. E Cristo ensinando diz, olhem as aves dos céus, observem elas. E aí ele explica, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Não é que as aves não trabalham, elas trabalham, e muito na verdade. Só que elas têm duas diferenças para nós, seres humanos. Sabe qual é? Primeiro, ela não fica preocupada, ela não tem racionalidade. Irmãos, a ave, ela não pode pensar no futuro e ajuntar coisas pensando no futuro. Ela não faz isso, ela nem consegue pensar nisso, não tem racionalidade para pensar nessas coisas. E segundo, irmãos, ela não é conduzida pelas essas preocupações tal qual nós somos. Elas esperam no Senhor, elas são instintivas. Elas vivem para aquele dia apenas. Elas trabalham para aquele dia apenas. E elas trabalham muito. Elas não ficam num galho de uma árvore esperando cair a comida no bico delas. Elas não fazem isso. Elas trabalham e muito. Por exemplo, elas recolhem insetos e minhocas, preparam seus ninhos, cuidam dos seus filhos, seus filhotes, e ensinam eles a voar. Elas fazem isso. Também, irmãos, conforme a estação do ano, essas aves, muitas delas, elas migram, as aves migratórias. Conforme o clima, elas mudam para outro lugar, para não morrer nem de quentura, nem de frio. Elas trabalham. Deus deu para elas uma função, Deus deu para elas uma missão, e elas cumprem esta missão. Mas você já viu, já falei isso acho que outras vezes, né? Você já viu uma ave com uma mochila na costa, cheia de suprimento? Você viu ela voando por aí com uma mochila? Deixa eu guardar aqui para aqui 2 meses, que pode faltar, vai ter recessão econômica, eu vou guardar isso aqui. A gente nunca vai ver, irmãos. Elas trabalham para aquele dia. E Jesus faz isso aqui, né? Ele diz, observe as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que elas não trabalham em prol de alimentação delas. Elas têm outros objetivos que Deus deu para elas. Outros alvos. E olha que ele vai explicar, irmãos. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Sabe qual é a diferença, irmãos? Do trato de Deus para com as aves e o trato de Deus para conosco, qual é a diferença? Que Deus para as aves é o Criador, Ele as criou, e elas não têm racionalidade.
Mas para conosco, ele diz aí, o vosso Pai Celeste as sustenta. Ele chama a nossa atenção aqui, diz, olha, as aves que vocês estão observando aí, elas não ficam ansiosas, elas não ficam querendo colocar a vida na segurança das coisas materiais. Por isso ela não ajunta em celeiros, dizendo assim, olha, a segurança da minha vida está aqui nesses grãos que eu guardei para 10 anos. Elas não fazem isso. Mas nem um dia lhes falta o que comer. Você já viu uma ave na frente do banco pedindo esmola? A gente não vê isso. Já viu uma ave pedindo aí numa padaria alimentação? Nós não vemos isso. Todos os dias Deus as sustenta. É isso que ele está falando aqui. Não falta o que elas precisam. Não falta, irmãos. Cristo as sustenta. Aí olha como ele termina dizendo no versículo 26. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele faz aqui uma outra pergunta retórica. E da mesma forma, irmãos, ela tem uma resposta que é uma resposta afirmativa em si. A pergunta é: vocês não valem mais do que as aves dos céus? Qual seria a resposta? Sim, nós valemos mais do que as aves dos céus. E o que Cristo quer que a gente pense aqui, irmãos? É o seguinte: se as aves dos céus, que para Deus tem um valor menor do que em relação a nós, comparado a nós, Deus não deixa que falte o que elas precisam. Elas têm um valor menor. Imagine você que tem um valor maior para Deus. Ele cuida das aves. Imagine de cada um de nós. E sabe, irmãos, quando nós estamos ansiosos, nós estamos nos colocando numa posição de quê? De que eu não tenho valor para Deus. Deus dá valor às nossas vidas. Não no sentido de que nós somos especiais, merecedores de alguma coisa, mas no sentido que do plano da sua criação, Ele imprimiu em nós a sua imagem. Ele nos deu racionalidade. E nós para Ele temos mais valor do que as aves do céu. E Ele as sustenta. Irmãos, então, quando eu fico ansioso e preocupado, eu estou desconhecendo o cuidado e o sustento de Deus. Não estou confiando nesse cuidado e nesse sustento. Porque Ele, diferentemente do que é para a ave, o Criador, para nós Ele é o quê? O Pai Celeste. Sabe, um pai, irmãos, ele sabe exatamente o que o filho precisa. Às vezes ele até gosta, né? O pai terreno gosta que o filho venha e diga: pai, estou precisando disso daqui. Claro que não são coisas supérfluas, mas aquilo que é essencial. O filho diz ao papai: eu estou precisando de um caderno para ir para a aula. O pai vai e compra com o maior agrado, porque é algo que ele precisa. Olha, pai, eu estou sem sandália, arrebentou minha sandália. O pai vai e compra, porque é algo que ele precisa. É algo que é necessário. Vamos, tal como, e de uma forma muito mais completa, e de forma completa e perfeita, Deus é o nosso Pai. Jesus fala que, olha, o vosso Pai Celeste, Ele as sustenta. Imagine você. Então, de modo, irmãos, inequívoco, Cristo afirma aqui: não haja dúvida no seu coração, Deus sustenta a sua vida, a cada dia, a cada instante. Deus está cuidando de você e de mim. Por isso eu não posso viver de modo ansioso. Ele está sustentando a sua vida e a minha vida, e eu devo cumprir os propósitos pelo qual Ele tem cuidado de mim. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele fez uma indagação, irmãos, para nós. Você vale mais do que as aves? Eu sei que para a nossa geração essa compreensão não é igual como Jesus falou naquele dia ali, irmãos, porque hoje as aves valem mais do que nós no plano humano. Se você matar uma ave, por exemplo, rara, você vai ser preso, e a pena é maior do que matar um ser humano.
no plano humano, as aves valem mais. Mas ele fala aqui no plano de Deus, irmãos, na criação do Senhor, nós temos mais valor, muito mais valor para Deus. Se Ele cuida das aves, Ele cuidará de nós. Então eu devo refletir. Jesus diz que Deus é o nosso Pai e que Ele nos sustenta. A questão é, irmãos, eu estou tendo a ciência dessa relação, da relação minha com Deus. É uma relação de filiação por meio de Cristo Jesus, filho adotado, é verdade. Mas a minha relação com Deus é uma relação assim, eu entendo e compreendo isso, que por causa de Cristo há uma relação que Ele me colocou com Deus de filiação. Logo, a Bíblia fala, irmãos, que antes que eu abra minha boca, Deus sabe o que eu vou pedir. Ele também fala que quando eu oro, Deus sabe tudo o que eu preciso e Ele há de cuidar. Quando eu não confio assim, eu não penso assim, a ansiedade, ela avança e tenta me atacar. A ansiedade, ela desintegra, irmãos. A ansiedade desvia as minhas certezas que estão na palavra de Deus. Deus é o nosso Pai e Ele conhece perfeita e profundamente as nossas necessidades. Basta olhar como Jesus falou aqui para a natureza. Ela expressa de modo real e objetivo o cuidado de Deus por suas criaturas, pelos animais. Ele cuida de cada uma delas. Imagine de cada um de nós. Portanto, eu não devo alimentar, irmãos, tamanha incredulidade, ao ponto de esquecer que Deus não cuida de mim se Ele cuida das aves dos céus. Ele cuida. Nós que fomos alcançados pela obra de Cristo na cruz do Calvário, Deus nos ama. É o nosso Pai, está cuidando de cada um dos seus filhos. Portanto, eu não vou deixar que a minha vida seja conduzida por ansiedade. Eu devo confiar no Senhor. Bonhoeffer, falando sobre esse texto aqui, diz o seguinte, irmãos: creio que em cada necessidade Deus nos quer dar tanta força de resistir como precisamos, mas Ele não dá antecipadamente, para que não nos fiemos em nós próprios, mas unicamente nele. Nessa fé deveria estar superando todo o medo do futuro. É interessante como ele coloca aqui. Deus cuida de nós. Ele nunca há de deixar faltar o que é essencial à nossa vida. Isso não significa dizer, irmãos, que a gente não possa passar desafios, provações, lutas. Mas lembre que mesmo assim, eu vou poder compreender e ver o cuidado de Deus para me fortalecer. Porque às vezes Ele quer trabalhar em mim, para que a minha fé seja uma fé sólida e eu possa confiar apenas no Senhor. Portanto, não devo ser incrédulo quanto ao cuidado de Deus. Vimos aqui nessa noite duas razões porque devemos então confiar e não viver de modo ansioso. A primeira razão que vimos aí, porque nós recebemos bênçãos maiores, e ele mostrou duas aqui: a vida e o corpo. É maior do que, irmãos, a necessidade dessa vida, é maior do que a necessidade desse corpo. Ele já nos deu e Ele há de suprir as outras necessidades que são menores. Também aprendemos aqui a outra razão, que nós temos maior valor para Deus. Portanto, se Ele cuida daquilo que tem menos valor, como as aves dos céus, certamente Ele cuidará de nós, que temos maior valor para Ele. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu quero falar com você, meu amado irmão, que aqui está, meu amado irmão, que está nos acompanhando, nos assistindo. Será que talvez a razão da sua ansiedade contínua, doentia, que tem esmagado a sua vida, lhe debilitando, não é por causa de necessidades fundamentais? Como vai ser a minha vida?
Como será o suprimento das minhas necessidades? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Como é que eu vou me vestir? Será que essa não tem sido a sua preocupação? Que continuamente tem debilitado a sua vida? Nós aprendemos aqui que Deus me deu já a vida, essa vida que você tem, que eu tenho. Ele nos deu um corpo. E se Ele deu essas bênçãos maiores, as menores, logicamente, Ele vai suprir. É promessa de Deus, é palavra de Deus. Porque a vida tem maior valor do que o alimento. E o corpo tem maior valor do que a vestimenta. Não devemos confiar, irmãos, no Senhor. E essa é uma razão para me confortar. Essa é a razão para me confiar. E não viver ansioso. Jesus diz, não ande ansioso. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe que a tua vida precisa. Necessidades essenciais, pode não ser até mesmo a alimentação. Pode ser uma necessidade psicológica, necessidade sentimental, uma necessidade qualquer que seja. Necessidade de afeto, enfim, não sei. Mas aquilo que é essencial à minha vida, Deus está cuidando. Amém, Senhor. Prometeu aqui, está escrito aqui. E também, meu amado irmão, é só fazer uma análise simples. Jesus fala que olha as aves dos céus, elas não têm maior valor para Deus do que você tem para Deus. Deus olha para você de modo especial, não porque somos bons, importantes, porque somos alguém que merecemos, não é por causa disso. Porque diante da criação de Deus, Ele imprimiu a sua imagem em nós. E para Deus, no plano do que é físico, material, nós temos mais valor. Então, Ele cuida daquilo que tem menos valor que as aves, Ele sustenta elas. Isso significa dizer que Ele sustenta cada um de nós, que temos maior valor do que as aves. Eu não posso viver ansioso, porque quando eu vivo assim, eu estou dizendo para Deus que Deus não dá valor à minha vida, que eu tenho menos valor do que uma ave. Mas Ele me dá mais valor. Então confie, porque Ele está sustentando a sua vida, cuidando de você, de mim. É promessa de Deus, é palavra de Deus, é ensino aqui. Por isso, irmão, não deixe que o seu coração, a sua mente, viva ansioso, que torna a sua vida uma vida difícil, debilitada, que esmaga, que leva você para vários pensamentos. Basta só um. Não seja como Jesus falou para Marta. Não é preciso viver assim, inquieto, preocupado com muitas coisas. Uma coisa basta só: ter Jesus como prioridade, ter Deus como prioridade, ter Ele como o maior tesouro. Eu não vou viver em busca de riqueza, de coisas materiais, como um fim em si mesmo, como se a minha vida dependesse dessas coisas. Mas eu vou depender de Deus. Eu vou trabalhar, é verdade, vou estudar, vou fazer o que é necessário, mas eu vou confiar em Deus, não nas coisas, e nem viver preocupado com essas coisas, mas entregar ao Senhor, confiar nele, para não viver ansioso. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, porque aqui, ó Pai, Jesus nos ensina razões para não viver de modo ansioso. A primeira que aprendemos, ó Deus, é que recebemos já as bênçãos maiores. Obrigado, ó Pai, obrigado pela minha vida, obrigado pelo meu corpo, ó Pai, que o Senhor nos deu, a de cada irmão aqui, os irmãos que estão acompanhando. Obrigado, Senhor, porque eu não fiz nada para ter essa vida, para ter esse corpo, não contribuí com isso. O Senhor me trouxe a existência, me deu essa vida. E obrigado, Deus, porque também de maneira convicta o Senhor tem me dado tudo o que eu preciso. E certamente o Senhor tem dado a cada um dos irmãos aqui tudo o que precisam. A cada um que está acompanhando, o Senhor tem dado tudo o que precisamos. Porque é assim que o Senhor diz:
que tem abençoado, tem dado as bênçãos maiores e há de cuidar das menores. E está cuidando, obrigado, Senhor. Também, ó Pai, obrigado, porque o Senhor olha para nós, ó Deus, dando maior valor do que as aves dos céus. Então, se o Senhor cuida delas, de modo que não falta nada a elas daquilo que elas precisam, imagine da gente, ó Deus, que temos maior valor para o Senhor. Ó Pai, nos ajude a vencer, se porventura tem sido esse nosso desafio, a ansiedade contínua, doentia, que esmaga e debilita a vida. Nos ajude a vencer, por meio, ó Deus, da confiança em Ti, na Tua palavra. Temos aqui razões para não viver de modo ansioso. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém.